elaborou, produziu o texto. Então, os teólogos chegaram à conclusão que cada tradução naturalmente bem feita, ela seria inspirada, porque não se tratava somente de traduzir, mas também de interpretar o texto, acompanhando esse avanço da humanidade e o crescimento da dignidade do homem. Quando a tradução se distanciava da ideologia religiosa e entrava no âmbito da fé, isso ajudava a viver o texto. Por quê? Porque diversamente o evangelho ele era entendido, mas não era, muitas das vezes, vamos assim, tinha a estrutura de uma compreensão. Quando praticamos a palavra, a mensagem do texto se ilumina de uma maneira completamente nova. Para traduzir com mais eficácia, a mensagem deve ser antes praticada. Então, o que temos que compreender? A mensagem dos evangelistas, dos evangelhos, de todos os textos do Novo Testamento, foi a prática, o que vivenciaram e o que o Espírito Santo trouxe a eles em lembrança de todos os atos e fatos que eles desenvolveram, cumpriram através da ação, orientação e direção do Espírito Santo. E assim o texto é um depoimento, uma narrativa, uma exposição do que foi vivenciado, do que foi vivido por cada um dos hagiógrafos. Isso concernente ao Novo Testamento. As cartas de Paulo, por exemplo, foram juntadas entre os anos 90 a 150 depois de Cristo. E elas vão ser escritas para a comunidade nesse período aí. As cartas que chegavam a uma comunidade, então elas eram copiadas depois do texto original, ou a cópia, por exemplo, ela podia ser também enviada a outra comunidade, que formavam parte dos textos mais antigos, que ia assim compondo o material do Novo Testamento. Aí, dentro dessa composição, vinha formando a cronologia. Os evangelhos, no ano 180 depois de Cristo, nós já vamos ter os 4 evangelhos reunidos juntos. E antes havia uma comunidade que tinha só o evangelho de Mateus, outra o evangelho de Lucas. E aí trocavam entre eles, Mas não se existia os 4 evangelhos juntos. Então os evangelhos eram muito mais incluídos também aqueles que consideravam ou que eram considerados e que foram também assim considerados apócrifos. Nesta época, o grego, que era como a língua oficial no Ocidente, foi substituído pelo latim. Já no Egito, com o cópito e na Ásia, com o siríaco. Então, no Egito, a língua oficial era o cópito, na Ásia também utilizava-se o cópito, já o siríaco. Na Ásia era o cópito e o siríaco, que eram os textos utilizados, ou a língua utilizada para tradução. Já o grego, no Ocidente, é substituído pelo latim. Então, nas liturgias, o grego era substituído totalmente já pelo latim. E do ano 200 depois de Cristo, aí sim vai começar as traduções do grego para o latim, e Antioquia, por exemplo, entre 250 e 280 depois de Cristo, a igreja já vai traduzir e rever o Novo Testamento do grego para o latim, ou adaptando as existências ou as exigências que a igreja fazia, e esta modalidade que foi mais tarde para frente na igreja. Outro também, que para nós concluirmos esta aula, é que
No período do imperador romano Diocleciano, isso 284 a 305 d.C., desencadeou-se uma grande perseguição, que foi a mais feroz contra a comunidade cristã, com destruição de edifícios e também de muitos manuscritos, tá? Então, nessa época, os bispos, eles instituíram a escritória, ou seja, os escritores, que nos monastérios tinham a responsabilidade de recopiar as poucas cópias sobradas do Novo Testamento. Geralmente havia um monge que ele ditava e os outros que escreviam. Assim, eram feitas mais cópias com mais rapidez quando um monastério ou um scriptorium conseguia fazer uma boa edição do Novo Testamento. Esta era firmada e era produzida e automaticamente guardada, porque se fosse divulgada ou fosse levada de uma região para o outro, poderia ser, claro, queimada, tá? E extinta. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje, a primeira parte. Haris Kairene Agapetoi Adelphoi. Estamos dando início agora à segunda parte da aula de História do Novo Testamento, certo? A parte histórica do Novo Testamento. Então, no quinto século, o fim no quinto século depois de Cristo, determinado e vai ocorrer o fim do texto vivente do Novo Testamento. Então, os evangelhos são definitivamente fixados e não se pode mais fazer adições a eles. Até agora, nesse período, cada comunidade recebia o evangelho e o adaptava, e o enriquecia com algum fruto da experiência da comunidade e da presença do Cristo vivente no meio deles. Por isso, considerado texto vivente. Não havia um centro ou autoridade que controlasse, tá? Mas no período de 380 depois de Cristo, Jerônimo, um dos pais da igreja, vai rever o Novo Testamento, traduzir o Antigo Testamento em latim, e esta Bíblia chamada Vulgata, tá? Ela vai se tornar proeminente, vai se impor sobre todas as outras. Até o 800, todas as igrejas usavam esse texto. Até 800 depois de Cristo, todas as igrejas então já usavam a Vulgata Latina, tá? Os critérios para a escolha dos 4 evangelhos, então, foi o quê? A antiguidade, o conteúdo, tá? E principalmente a literalidade da biografia. Os evangelhos, entre os séculos 600 depois de Cristo a 800 depois de Cristo, houve uma abundante produção dos textos litúrgicos, tá? Textos que eram utilizados para os cultos. Depois, no século IX, já não vai se escrever mais em maiúsculo, mas em minúsculo. Assim, então, a partir do século IX, já vai ter a inscrição dos textos maiúsculo e minúsculo, tá? Alternando. Então, no século XII depois de Cristo, vai começar a usar o papel como pergaminho substituído pelo papel, de uma forma muito mais econômica e prática, e aí entre 1452 a 1456 é que Gutenberg vai imprimir a primeira Bíblia em latim, que vai ser a Vulgata, tá? Então, no século XVI depois de Cristo, é que Erasmo de Roterdã vai publicar o Novo Testamento em grego, porque vai compreender que não se podia continuar com as traduções latinas e precisava se voltar os textos à produção do grego. O texto latino, ele já era muito complicado, tá? E muitas notações nas margens feitas por alguns copistas
acabava o texto. E havia o desejo até de chegar-se à produção, ao texto original. Então, após séculos, vai-se acreditar que a tradução latina fosse a verdadeira e os textos gregos já eram mais difíceis de serem encontrados. Então, Erasmo vai basear sobre o 4º ou 5º manuscrito grego, muitos tardios ali do século 12 a 13 depois de Cristo, como no Apocalipse, que inclusive vai faltar a parte final. Ou seja, 5 versículos e os capítulos 22, tá? Erasmo vai resolver, então, traduzir do latim, e aí, nesse momento, todos os protestantes, todos os que já estão dentro do contexto da Reforma Protestante, vão acolher esse texto e vão o denominar textos receptos, tá? Ou texto revelado por Deus. Já no século XVI, entre os anos 1522 a 1532, Lutero, em 10 anos de trabalho, ele vai fazer uma obra excepcional e vai publicar o texto de Erasmo na língua falada. Já no Concílio de Trento, isso em 1545 a 1563, vai declarar a Vulgata como a verdadeira Bíblia, ou a Bíblia oficial utilizada pela Igreja. E em 1590, aí, nesse momento, a Igreja Católica vai produzir, a mando do Papa Sisto V, a Bíblia Sistina. E aí, em 1592, o Papa Clemente VIII, ele já vai fazer 5.000 modificações à Bíblia da versão Sistina, tornando-se ela a Bíblia Sisto Constant ou Sisto Clementina. Então, a Igreja Católica já vai ter como base doutrinal esta Bíblia. E a protestante, o texto Receptus. Muito bem. Os estudos do Novo Testamento em grego, eles vão continuar e vão se tornar um propulsor para a produção de novos manuscritos. Inclusive no mundo do contexto da Reforma Protestante, da Reforma e dos protestantes oriundos da Reforma, já vai nascer as sociedades bíblicas cristãs que vão ser responsáveis por traduzir Novos Testamentos gregos nas línguas faladas em diferentes países, como inglês, francês, alemão, na Europa. Já em 1830, Karl Lartmann vai propor de abandonar o texto de Erasmo e voltar aos textos mais primitivos ali do século IV, e já o outro nobre russo, que vai ser o Konstantin von Tischendorf, ele vai pagar pelo texto Codex Ephraim Receptus, datado de 400 depois de Cristo, para tornar ele, certo, um texto oficial em Efrém e Sírio. Justamente para poder ser utilizado esse texto já em outros continentes. Os evangelhos, depois que o Codex Sinaiticus, isso em 400 depois de Cristo, que continha a origem tanto do Novo como do Antigo Testamento, foi considerado um documento central para esse período e foi encontrado pelos arqueólogos na biblioteca do monastério de Santa Catarina, lá no Sinai.
Mas não há problemas e não houve problemas para a tradução desses textos, por quê? Porque o grego clássico, nem a tradução também do Antigo Testamento, no caso da Septuaginta, ele tinha muitas dificuldades. Por quê? Porque havia tradutores nesse período que eram, vamos assim dizer, linguistas especializados em grego clássico. Então, chegamos ao ano de 1895, e aí, em 1895, na cidade do Cairo, vão ser achados novos fragmentos que vão servir ao filólogo, inclusive Adolf Theismann, para dizer que o grego do Novo Testamento era um grego popular que era falado pelo povo, que era o grego, no caso, koiné. Tá? Já Eberhard Nestlé, com a sua edição do ano de 1898, ele põe fim, então, à versão de Erasmo de Roterdã, de todos os textos utilizados do Novo Testamento, que são lá do IV século, e torna a sua versão a mais difundida. E aí, a partir do ano de 1975, nós vamos ter o texto reconhecido por todas as igrejas cristãs como uma edição para tradutores e estudantes titulada de The Greek New Testament, ou seja, curada por uma equipe de filólogos, por iniciativa principalmente de 5 sociedades bíblicas de várias nações, que foi denominada United Bible Societies, tá? Que publicou em 1966 uma segunda edição e em 1968 uma terceira, com profundas modificações, para aí surgir o texto, aquele que vai coincidir com a Nestlé Aland, tá? Já na sua 26ª edição. Então, com essa aula, nós já demos uma visão geral de como foi, desde o princípio, essa produção dos textos, dos escritos, referente ao corpus escritos neotestamentário e aos textos contidos no Cânon Sagrado do Novo Testamento e as suas traduções materiais em todo o transitar histórico da igreja. Na próxima aula, aí nós entraremos dentro do contexto veterotestamentário, referente ao material, ao texto, à produção, tá? Mas isso fica para a nossa terceira aula. Obrigado a todos. Esta foi a primeira e segunda aula da história do Novo Testamento.